Governador, o senhor, quando foi governador aqui do Distrito Federal, foi o primeiro governador em exercício preso do Brasil. Teve a questão da Caixa de Pandora, a delação do Durval Barbosa. O senhor já falou fartamente disso, inclusive trouxe aqui que diz que está elegível e que todos os processos já se encerraram. Mas eu queria saber do senhor, se for eleito, pretende fazer algo diferente em relação ao que fez quando foi governador? O que o senhor acha que pode ter errado para Brasília ter vivido aquele momento de insegurança? Depois da saída do senhor, vieram vários outros governadores, mandato tampão. O que o senhor acha que pode ter errado, que pode fazer diferente, caso volte ao Palácio do Buriti? Ô, Matheus, eu agradeço a sua pergunta e peço licença para registrar que ontem, na sabatina da Celina, você não perguntou a ela sobre a Dracon, sobre o leilão de gado, que ela é sócia do dono da empresa de ônibus, que ganha 200 milhões de subsídio por ano em Brasília. Mas tá bem, você está me dando a oportunidade de responder. O que você está falando é de 20 anos atrás, 2005. Demorei muitos anos para provar na justiça que focinho de porco não é tomada. E foi o Ministério Público que pediu a nulidade da prova. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro que eu recebi em 2005, 20 mil reais, estava registrado no TRE. E depois quiseram usar maldosamente para me chantagear, para fazer negócios escusos com o governo, e eu não aceitei. Eu não aceito chantagem. Ok, paguei um preço muito alto, mas estou aqui de volta. Consciência tranquila, cabeça erguida. Agora, vou dizer a você, Matheus, a vida ensina muito. Talvez naquela época mais jovem, eu era mais arrogante, menos cuidadoso. Eu acho que nessa volta eu volto um pouco melhor. Aliás, vou contar uma história para vocês. O ano passado eu fiz o caminho de Santiago. Caminho sagrado. Eu saí do sul da França, atravessei os Pirineus, andei 800 quilômetros a pé com a mochila nas costas, peregrino mesmo, dormindo em albergue. E eu tenho muita fé em Deus. E ao chegar ao final deste caminho, eu senti que eu estava renovado. Eu me perdoei, eu perdoei quem me fez mal, e eu fiquei assim, outra pessoa, sabe? Pronto para enfrentar novos desafios, para fazer o bem. Eu não quero voltar com nenhum espírito de vingança, nem com perseguição. Eu quero voltar para fazer o bem para as pessoas. Eu quero terminar a minha vida pública com dignidade, para deixar uma boa história para os meus filhos, para as minhas netas e para as milhares de pessoas em Brasília, que nesses longos 16 anos de travessia do deserto, nunca me abandonaram. E por que será que não me abandonaram? Porque o meu governo cuidava das pessoas, o meu governo cuidava de Brasília. É isso. Eu acho que eu volto hoje um pouco melhor. O senhor falou que o senhor se perdoou. Qual foi o pecado que o senhor cometeu na administração pública? Foi um pecado de corrupção que o senhor já pagou as contas com a justiça? O senhor tem algo ainda a pagar com a justiça, não só com a sua própria consciência? Yuri, mais uma vez, vocês deviam ter perguntado as mesmas coisas para a Celina. Paridade de armas. Mas muito obrigado. Vou responder. Não, os 20 mil reais que eu recebi e que me tiraram esses anos todos da vida pública, estavam registrados no TRE. E a perícia da Polícia Federal é que provou isso. E o Ministério Público, o órgão acusador, é que pediu a nulidade da prova. É isso, amigo. Demorou muito, sofri muito. Sabe por quê? Nós vivemos um país que primeiro vem o escândalo e a condenação midiática. E aí você demora anos e anos para provar a verdade. Eu demorei muito. Mas, Yuri, eu cometi um erro. Eu acreditava muito nas pessoas. E na política tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Eu falo o seguinte, os melhores amigos que eu tenho, eu conheci na política. Os piores também. Então, a grande lição é evitar a má companhia. O que tem de gente achando que eu vou ganhar a eleição e me procurando, querendo me ajudar, eu agradeço muito, mas falo, não, cheguei até aqui sozinho, deixa eu cuidar de Brasília, fazer as coisas direitinho, né?
Eu acho que é isso. Agora, ô Yuri, provavelmente na sua vida pessoal, deve ter alguma imagem da sua intimidade que, eventualmente revelada na CNN, te deixaria mal. E você demoraria anos para explicar. É o que aconteceu comigo. A imagem é muito ruim. Mas a verdade é que estava lá, registrado no TRE, não tinha nada de... E nesses anos todos, viraram minha vida de ponta cabeça. Sabe o que acharam? Nada. Porque eu não tenho nada errado. Eu moro hoje no mesmo apartamento que eu morava há 35 anos atrás. Eu não tenho fazenda, eu não tenho avião, eu não comprei gado em parceria com um empresário de ônibus, eu não fui acusado de desviar 30 milhões de reais da saúde como atual governadora. Agora, demorou muito, porque fora do poder, rapaz, você não sabe como é difícil. Eu consegui, inclusive, advogados que trabalharam para mim sem cobrar honorários. Aliás, um deles, o Kiko Caputo, também é candidato a governador. É um irmão que eu tenho. E ele me defendeu esses anos todos por saber da minha verdade. E eu devo muita gratidão a ele e a tantos outros que me defenderam esses anos todos. Graças a Deus, venci esse período, virei essa página. A justiça tarda, mas não falha. E a lei agora me permite voltar ao jogo, ser candidato a governador. E, Yuri, de coração, eu volto com os olhos postos no futuro. Eu quero uma Brasília melhor. Eu quero